Salmo 133, ó quão bom e quão suave é em que os irmãos vivam em união. Esse viver aqui está falando de relacionamento. É exatamente do que nós estamos falando, do amor exercitado entre um e outro. E a palavra relacionamento, ela é meio complicada, porque o relacionar é difícil. Tem atritos. No que eu me relaciono com você, tem atritos, porque nós somos diferentes. É o pior desafio que existe, é nós nos aguentarmos. Para nós entendermos o relacionamento, vamos pensar entre marido e mulher, como é difícil. Entre nós a mesma coisa, porque nós temos defeitos, temos também qualidades. E o dever que nos é dado por Cristo é que nós venhamos aprender com os nossos defeitos, com as nossas qualidades. Mas está falando de um corpo, aonde você e eu, você precisa me aturar. Está dizendo que você precisa me amar. Está dizendo que eu preciso te amar. E esse amor é incondicional. Eu tenho que te amar independente dos seus problemas, dos seus defeitos. E eu também tenho que te amar, sabe? Recebendo das suas qualidades. Eu tenho para te oferecer, você tem para me oferecer. Aqui nós somos, sabe? Nós temos o dever de compartilharmos dom. Eu estou pregando, você ensina, você profetiza, você canta, você louva, você aconselha, você está junto nas tribulações. Irmã está passando por uma situação difícil, vamos nos unir para ajudar ela. Aquela família precisa daquele apoio. Você tem que estar disponível. Esta família agrada o coração de Deus. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas se não vivem em união, desagrada o coração de Deus. No versículo 2, ele faz uma comparação. É como um óleo precioso sobre a cabeça de... que desce e depois... Então está dizendo que é como esse óleo. Eu não vou falar sobre esse óleo porque eu não tenho tempo. Teria que pregar só sobre o óleo. Mas está dizendo que é como o óleo, quando os irmãos estão em união, é comparado a esse óleo que desce sobre a cabeça de Arão. Cabeça significa comando, cabeça significa altar. Está dizendo que quando a igreja está em união, primeiro desce sobre o altar. E aí toda a igreja é banhada. É como orvalho de Hermon. O que é orvalho, irmãos? É a condensação de vapor de água, gotículas sobre o telhado, sobre as folhagens. Imagine de manhã que você, de repente você tem um bosque, você sai e aí você vê aquele orvalho nas folhagens. Ou você olha para o telhado da sua casa, está pingando. Agora imagine esse orvalho num lugar quente. Imagine o refrigério. O Monte Hermon, ele é muito sublime. O Monte Hermon, ele tem 2.814 metros. Ele tem vários picos, mas o pico mais alto tem 2.814 metros. Para vocês terem noção da altura desse monte, o Mestre Álvaro tem 850 metros. Então, o Monte Hermon, ele tem 1.964 metros além do Mestre Álvaro. Ele é o maior. Ele está entre a Síria e o Líbano. Mas o orvalho desse monte é muito importante, porque como ele é muito alto, esse orvalho quando desce, ele vai banhar o Rio Jordão. E o Rio Jordão, ele é responsável por água para beber, água potável para todo Israel. Olha que orvalho importante. Mas esse orvalho também, quando ele desce, ele vai banhar as plantações que estão por aquelas redondezas. Ali, debaixo desse monte, tudo é frutífero. Olha que nós estamos falando de uma região que o sol é escaldante. A Palestina é um lugar desértico, é um sol, durante o dia a sensação é de 50 graus. Mas você está dizendo que debaixo ali aos redores desse monte, as plantações são saudáveis, frutíferos. Está dizendo que esse orvalho vai banhar o Rio Jordão, que vai abastecer de água potável toda Israel. Está dizendo que esse orvalho também vai trazer vida para os montes de Sião. Os montes de Sião são os montes que estão ao redor de Jerusalém. São vários montes. E Jerusalém está ali impetuosa. Nós sabemos o que Jerusalém representa. Jerusalém representa o centro da vontade de Deus. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E o centro da vontade de Deus significa o lugar onde você deve estar. Não sei se você já ouviu de algum pregador. Você que costuma, bota prato de sopa e fica com a colherzinha ali nos cantinhos, por causa no meio é muito quente. E fala assim, não, venha para o meio. É o meio que é importante, o centro da vontade de Deus.
E eu estou falando sobre a vontade de Deus. Ó, compõe com suave é que os irmãos vivam em união. Viver em união está no centro da vontade de Deus. E aí, o que acontece? Os montes de Sião são banhados por esse orvalho que vem lá no Monte Hermon. Todos esses montes, eles são agraciados com vida. Interessante é que o Salmo 125, versículo 1, o que é que diz? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então nós representamos o monte de Sião. Jerusalém representa o centro da vontade de Deus. Nós somos banhados por esse orvalho. Orvalho significa muitas coisas: refrigério, renovo, provisão, né, pastor? Provisão. Está dizendo que quando nós somos banhados por este orvalho, nós não sentimos falta de nada. Ainda que somos habitantes de um lugar como a Palestina, onde o sol é escaldante. O que significa deserto? O que significa deserto? Mas está dizendo que lá no deserto existe um monte, que o orvalho desse monte, ele desce e banha, traz vida e vida em abundância. Está dizendo que ali, aos redores do Monte Hermon, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Ele está dizendo, onde há união, eu ordeno a bênção e a vida para sempre. Eu penso que nos dias de hoje o que nós mais precisamos é entender esta palavra. Porque se nós não entendemos esta palavra, a igreja ela não avança, nem em números e muito menos aqui dentro. Há um obstáculo dentro de nós. E o obstáculo é aquele que impede que nós venhamos receber o que Deus tem de melhor para nós. Porque Ele quer que você tenha uma intimidade no individual, mas também no coletivo. Ele está dizendo, eu me agrado quando você se une com os irmãos em adoração. Eu agrado quando você se une com os irmãos num propósito. Eu agrado quando vocês se unem com os irmãos, sabe, para fazer a obra. Ele está dizendo que nós devemos entender que a união significa isto. Nós estamos dispostos a sofrer por amor àquele que está do nosso lado. Se não há união, já dei o exemplo aqui, é triste nós darmos esse exemplo. A igreja sendo comparada a um carro velho, onde não está com dificuldade de pegar, de arrancar, e existe um número muito pequeno ajudando o pastor, né, empurrando ali para pegar no arranque. E existe aqueles que estão lá dentro, botando peso para o carro não ir. E existem outros que estão em cima do carro falando assim, eu quero ver se essa lata velha vai andar.